Senhor Deus, nós te amamos, te adoramos, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo pensamento contrário. Nos protege nesse momento, Senhor, de toda distração, de tudo aquilo que possa vir roubar a palavra que será lançada para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar sobre características de uma cultura chamada cultura do reino. Quais são as características dessa cultura do reino? Quando nós recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, começa a acontecer na nossa vida um processo. Assim que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, inicia um processo na nossa vida. E nesse processo, nós vamos nos transformando. Os nossos hábitos vão mudando. Vocês que já estão nesse processo, vocês sabem o que eu estou dizendo. Os hábitos mudam. Os costumes que antes eram comuns, na nossa vida, pensem aí, coisa que você fazia direto, começam a nos incomodar. Por exemplo, um palavreado torpe, palavrões, roupas que não são tão decorosas, amizades. Todas essas coisas começam a mudar, lugares que nós frequentamos, até música que nós ouvimos. Eu, por exemplo, era puxador de samba de avenida, compositor de samba enredo. Hoje não tem mais graça isso aí. As coisas vão mudando. E esse processo, ele tem um nome. Ele chama aculturação. Bonito, né? Aculturação. Aculturação o que é? É um processo, pelo qual pessoas ou grupo de pessoas passam de uma cultura para outra. Começam a adotar uma cultura diferente. O Jorge está aí com a Laura? Cadê? Então, Jorge e Laura são mexicanos. Hoje eles tiveram que comer uma rabada. Aí perguntaram para mim, o que é isso? Eu falei, é a coluna do boi. E não deixou de ser mesmo, Mas é o final da coluna do boi, Então, eles estão sofrendo uma aculturação, estão aprendendo hábitos novos, Então, quando nós vamos em algum lugar diferente, nós começamos a nos acostumar com as coisas. Isso é aculturação, Práticas diferentes, crenças, comportamentos, isso é a cultura. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos por esse processo. Eu passei por esse processo. Estou passando por esse processo. As coisas começam a ser diferentes na nossa vida, porque nós nascemos de novo. E quem nasce de novo, começa de novo. Você entende? As coisas que antes eram interessantes para nós, de repente não são mais. As coisas que a gente até achava que eram boas, a gente percebe que não são tão boas assim. Eu sei que muitos aqui estão passando por esse processo. Então é muito importante a gente falar sobre isso nessa noite. E quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Olha que coisa tremenda, amados. Você aceita Jesus, você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você passa pelas águas,
o Espírito Santo vem, te toma e passa a habitar em você. E esse Espírito Santo que passa a habitar em mim e você, começa a nos ensinar, a nos guiar para uma nova cultura. E é a cultura do reino de Deus. Não é a cultura do mundo. A cultura do mundo passa a não nos atrair mais. Aqueles que namoravam de forma extravagante começam a entender que a cultura do reino é diferente. Aqueles que eram desonestos em seus negócios começam a entender que a cultura do reino é diferente. Aqueles que mentiam passam a entender que na cultura do reino é diferente. Aqueles que não tratavam bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, passam a entender que na cultura do reino é diferente. Na cultura do reino tudo é diferente. Querem ver? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 1 em diante, NVI. Jesus, ele reuniu uma grande multidão. E os discípulos de Jesus chegaram perto dele. E aí Jesus começou a ensinar os seus discípulos, dizendo exatamente isso, a partir do verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus está ensinando que feliz, que quem tem sucesso é aquele que é desapegado das coisas materiais. Mas não é isso que o mundo fala. O mundo fala que feliz é aquele que tem um carrão, que tem uma casona, que tem isso, que tem aquilo, que tem uma conta bancária muito extravagante. Aí Jesus vai e fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito é aqueles que são desapegados das coisas materiais. Eles precisam. Os pobres de espírito precisam comer, precisam viajar, precisam morar. Mas é desapegado. Essa é a cultura do reino. Pois deles é o reino dos céus. Então, de quem é o reino dos céus? São dos desapegados. Mas isso choca a nossa cultura do mundo. Mas é a cultura do reino. Então, eu vou repetir. É uma aculturação. Você precisa começar a entender que se você realmente recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você o aceitou como seu Senhor e Salvador, então as coisas da sua vida começam a ser diferentes. Você vai passar por um processo diferente. Não é tudo de uma vez, senão você não aguenta. Mas esse é o primeiro ponto que Jesus fala para os discípulos dele. E depois Jesus no verso 4 fala assim, e tem mais. Vocês serão felizes quando tiverem compaixão de outras pessoas. Vocês serão bem-aventurados quando chorarem, pois vocês serão consolados. Então não é mais eu, é eu pensar nas outras pessoas, no outro, não no meu umbigo. Depois Jesus continua no verso 5. E felizes, bem-aventurados os humildes. Quem são os humildes? São os mansos. Os mansos. Mas não é bem assim que o mundo prega. O mundo prega que você tem que chegar chegando, que você tem que impor, que você tem que valer os seus direitos. Aí Jesus vai e fala, olha, se você for manso, você receberá a terra por herança. Uau! Você sabe o que é receber a terra por herança? É receber a terra por herança. É você possuir todas as coisas. É você estar bem em todas as áreas da sua vida. E para quem é isso? Para os mansos, para os humildes. É estranho, não é? Essa cultura do reino. E olha, nós estamos entendendo que nós precisamos ir totalmente para essa cultura do reino.
No verso 6, Jesus fala assim: e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, serão satisfeitos. Sede de justiça. Nós não podemos mais ver coisas injustas e ficarmos calados. Mas, pastor Camilo, nós não aprendemos a ficar no esconderijo do Altíssimo, no Mateus 6,6, no esconderijo no meu quarto? Então, como é que eu vou ver as injustiças? Pois é a cultura do reino. Cultura do reino de Deus. Jesus diz aqui que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que vai acontecer, amados, eu não sei, mas nós precisamos entender isso. Que nós temos que ter fome e sede de justiça. Então, aquilo que não é justo, nós vamos precisar denunciar, nós vamos precisar falar, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Porque não é justo. E nós temos que ter fome e sede de justiça. E aí Jesus fala para nós: você será feliz, você será bem-aventurado, porque você será satisfeito dessa fome. Aí Jesus fala no verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, sabe, querido, querida, só se você for misericordioso, né? O que é misericórdia, né? Vem do coração. É você sentir algo e fazer algo por alguém. Então, você, né, misericórdia, é do coração. Se você é misericordioso, você vai obter misericórdia. Mas se você não for misericordioso, misericordiosa, você não vai obter misericórdia. É muito complicado isso. Aí Jesus continua. Meu Deus. Olha que diferença do que o mundo prega para a gente. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Hoje é só malícia. É só maldade. E Jesus fala, olha, você será bem-aventurado se você for puro no seu coração. Hoje o sinônimo de puro de coração para o mundo é bobo. Né? E aqui Jesus fala, você terá sucesso se você for puro de coração, for limpo de coração. E Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são os pacificadores, aqueles que promovem paz, aqueles que veem alguém em discórdia e tenta ajeitar a situação, tenta apacentar, tenta resolver da melhor maneira possível, em paz, em paz. Felizes são esses pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Jesus continua, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sucesso terão vocês quando por minha causa insultarem vocês, perseguirem vocês, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quantos aqui já foram injustiçados, caluniados, mal falados? Jesus fala, vocês serão felizes. Então as características do reino de Deus, elas são muito complexas para quem ainda está muito embrenhado nas coisas do mundo. É muito difícil você entender algumas coisas, porque você está ali, você está respirando muito o mundo, e os valores que o mundo oferece para nós. Mas você, amado, amada, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, não existe outro. Você precisa entrar, então, nessa programação diferente, pedir Espírito Santo, me reprograme. Né? Cantar aquela música que arrebenta a gente. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí se o Davi estivesse aqui, ele falava, rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, olha só, eu quero ser
um vaso novo. O novo nascimento é uma característica dessa cultura do reino. A entrada no reino de Deus, ela começa com o novo nascimento. João capítulo 3, verso 3. Em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, Nico, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é uma característica fundamental, é algo muito importante, nós precisamos nascer de novo. Você precisa nascer de novo? Então nasça. Nasça dentro daqueles versos que nós lemos ali de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado é isso, bem-aventurado. Nasça de novo. Morra para o seu eu, para o seu ego. Aceitar e receber a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Nós precisamos então nos arrepender de uma vida que ficou para trás, dos nossos pecados. E aí nós vamos receber o Espírito Santo. Uma outra característica desse reino de Deus é a relação pessoal com Jesus. Nós precisamos ter uma relação pessoal com Jesus. Então em Mateus capítulo 6, verso 6, nós sabemos de cor. Mas quando você orar, o que é para você fazer? Vá para o seu quarto, fecha a porta. Então é você e o Pai que está no secreto. Então o Pai que te vê no secreto, Ele o recompensará, Ele o atenderá. Então isso é a relação pessoal com Jesus. Viver na cultura do reino, no reino de Deus, envolve um relacionamento pessoal e contínuo com o rei. Quem é o rei? Jesus. Oração, leitura da Bíblia, busca de intimidade, através de adoração, de comunhão diária. Nossa, que gostoso hoje, 6 horas da manhã, quando foi o meu turno, no relógio nosso de oração, de 48 horas, começando na sexta-feira às 18, terminando domingo às 18, cada um fazendo meia horinha. Que gostoso, que delícia. Que momento. O mais gostoso é sabendo que mais de 200 pessoas estão fazendo ali comigo esse relógio de oração. E você que ainda não está, deixa de ser cara de pau e entre. É meia hora. Para com isso. O que é meia horinha? Cara de pau mesmo. Se não dá para participar meia horinha com a sua igreja de oração, escolhe a hora que quer, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Vá ver se eu estou na esquina. Que coisa feia. Mas é tremendo isso aqui, porque é uma relação pessoal com Jesus. Uma outra característica da cultura do reino, que é diferente da cultura do mundo, é uma transformação que acontece na nossa vida e nós somos santificados. Então agora vão criar um altarzinho, vão te colocar lá com a mãozinha posta, uma coroinha na cabeça. Não. Santificado é separado do mundo. Nós não vamos nos amoldar. Não vamos pegar o mesmo molde que o mundo tem, que não presta, que não vale nada. Nós não vamos nos amoldar ao mundo. Mariette, semana retrasada, ela pregou sobre isso. Vamos ler de novo, Romanos, capítulo 12, verso 2. Transformação e santificação. Paulo fala aqui nessa carta, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas ele está falando com quem? Com qualquer um? Não. Com você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo habitando em você. Paulo está falando com você. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se. Transformem-se pela renovação da mente. Comece a comer frango caipira, né, Sandra? Tão bom, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso, amados? Você experimentar
a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, é algo assim que te deixa tão feliz, mas tão feliz. Eu posso me considerar um homem muito feliz, muito feliz. As coisas, tudo vai bem para mim, mesmo quando vai mal. Porque eu consigo entender isso aqui. A minha vida mudou completamente, mudou da água para o vinho, desde o dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e estou passando por esse processo. Eu não fui podado de nada, eu simplesmente passei a não gostar de algumas coisas. E eu sou feliz. É maravilhoso isso. O mundo é outro, a vida é outra, o relacionamento com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, né, é muito melhor. Existe respeito, existe carinho, existe compreensão. Que delícia, vocês viram aqui, amados? Eu apresentei aqui o meu quarto neto. Que coisa gostosa. Os meus filhos no caminho do Senhor, os meus netinhos no caminho do Senhor. Pensem bem, se não fosse desse jeito, como é que seria hoje? Cada um num lugar, cada um num canto. Eu não sei onde estaria, né, um deles agora perdido, se arrebentando, se drogando. Viver na cultura do reino, queridos, faz toda a diferença. Puxa vida, eu estou aqui, né, me arrebentando, me desgastando. Estou com uma rouquidão aqui que eu estou superando, o Espírito Santo está me ajudando. Mas assim, a minha vontade é tão grande de que todos aqui entendam o que eu estou dizendo. Mas é tão grande, é desesperadora a minha vontade de que todos aqui entendam isso para viver o que eu tenho vivido. O como é bom. Agora imagina, o Senhor, eu sou um Zé Mané, agora imagina Deus, que é seu Pai. É muito forte isso, amados. Viver segundo a cultura do reino de Deus, você só tem a ganhar. Se eu pedisse para algumas pessoas aqui levantarem a mão, como é que está a sua vida hoje? Melhor do que quando você estava no mundo? Eu tenho certeza que a grande maioria que levantaria a mão ainda pularia, porque é verdade, eu já estou vendo um monte de sorriso aí, ó. É verdade. E que coisa gostosa isso, viver nessa cultura do reino. Eu tenho livre-arbítrio, eu escolho, eu faço as minhas escolhas. Mas sabe, querido, nós que nos chamam, né, de crentes, e nós somos mesmo crentes, nós somos chamados a viver de maneira santa. Nós somos chamados a viver refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. Caímos, mas a gente tem que levantar rápido. Isso é viver a cultura do reino. Uma outra característica da cultura do reino é a obediência. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 22 em diante, Tiago escreve assim, sobre obediência. Sejam praticantes da palavra. Então não basta eu ler a Bíblia, a palavra de Deus. Preciso praticar. Isso é viver as características da cultura do reino. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então quantos vão em igrejas e estão se enganando a si mesmo, querendo enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Aquele que ouve a palavra, verso 23, mas não a coloca em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho. Ele olha no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai
e logo ele esquece a sua aparência. Ou seja, não é nada. Aí no verso 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que é a de Deus, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Eu estou lendo a mesma versão ou não? Não? Estou? E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. É o que eu acabei de dizer. É tão fácil a gente ser feliz. No começo, não é tão fácil não, porque você tem que passar por um processo, uma aculturação. Você tem que começar a gostar das coisas do reino de Deus. E para você gostar das coisas do reino de Deus, você precisa começar a praticar as coisas do reino de Deus. A Bíblia, nós cristãos, cremos que ela é a verdade absoluta. Absoluta. Você sabe o que significa absoluto? Significa que é absoluto. É total, é completo, é sem restício de dúvida. Não existe nada que possa dizer que tem alguma coisa errada nesse livro. Nada. Então a Bíblia é uma autoridade absoluta para a vida e prática de nós cristãos viver no reino de Deus. Significa obedecer os ensinamentos e aplicar os princípios de cada ensinamento que está na Bíblia no nosso dia a dia. Uma outra característica de viver no reino, características do reino de Deus, da cultura do reino de Deus, é o amor ao próximo. Nós vimos, né? Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, o amor é o mandamento central na cultura do reino. Jesus ele ensinou que amar a Deus e ao próximo são os dois maiores mandamentos. Mateus capítulo 22, verso 37. Jesus respondendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, primeiro, ame o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, Jesus disse. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como você se ama. E aí Jesus conclui dizendo que desses dois mandamentos dependem toda a Bíblia, toda a lei, que são os primeiros livros, todos os profetas, toda a Bíblia depende desses dois mandamentos. E aí entra mais uma vez essa cultura nova que nós estamos entrando, cultura do reino, porque inclui atos de serviço. Então, daqui a pouco, aqueles que têm dons, né, aqui dentro, nós vamos começar a fazer campanhas que você vai poder usar esses dons. Entenderam? Para pessoas que não podem, então você vai ensinar parte elétrica, você vai ajudar numa dentição, você vai atender um caso, vai instruir como um advogado, você vai ajudar a pintar a casa de alguém, você vai fazer alguma coisa. Isso inclui atos de serviço. Vocês estão vendo para onde a gente está migrando? Não é só ficar no secreto, no esconderijo do Altíssimo. Precisa sair também, precisa fazer alguma coisa a mais. Justiça social, evangelismo. Evangelizar. Como nós fomos fracos nessa cultura
que é do reino. Nós precisamos aprender, precisamos fazer, nós precisamos mudar. Aí precisa haver essa aculturação. Uma outra característica é vivemos numa comunidade de fé. Comunidade de fé. Hebreus capítulo 10. O autor de Hebreus diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-vos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Você está entendendo, Mariette? No verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja. Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não preciso da igreja. Eu cultuo Deus na minha casa. Mentiroso, mentirosa. A Bíblia diz que precisa. Olha o que fala aqui: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, participar ativamente de uma igreja local é fundamental, é a comunhão com os outros que proporciona esse encorajamento, esse apoio, a oportunidade de servir pessoas, de crescer juntos na fé. Amados, eu tenho mais alguns itens aqui, mas eu vou deixar para a continuação numa próxima. Nós temos aqui características do reino: missão, evangelização, dependência total do Espírito Santo. Então, Otávio, eu quero declarar uma coisa para vocês. Breve, muito breve, a nossa igreja, ela estará entrando em uma nova estação, em um novo tempo, com uma nova identidade que o Senhor nos chamou para mudar. Até aqui, até hoje, o Senhor tem nos ajudado. Desde 2006 até hoje, são 18 anos de preparação para alguma coisa nova que o Senhor quer nos proporcionar. Nesse tempo todo, nós aprendemos a viver no esconderijo do Altíssimo, né? Como a gente lê em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nesses anos, nós buscamos o Senhor no lugar secreto. Nós falamos, Mateus capítulo 6, verso 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Nesses anos todos, nós descobrimos as recâmaras do rei, recâmaras do noivo, coisa mais gostosa, né? Em Cantares, a gente lê que leva-me tu e correremos após ti, e o rei me introduziu em suas câmaras. Isso é maravilhoso, aprendemos isso. Agora, após esses 18 anos de preparação, aprove ao Senhor, o Senhor quis, Ele quer nos chamar para outros lugares, como também diz em Cantares: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vocês me entendem? Onde nós estamos querendo chegar? Lá em João, no capítulo 4, 35, diz assim: os campos estão brancos para a colheita. Então nós temos uma grande comissão pela frente, que é o ID, que nós lemos em Mateus, no capítulo 28, verso 19. Agora, o maravilhoso, amados, é que o nosso Deus, Ele nos faz saber de tudo antecipadamente, através de profetas. Isso está lá em Amós, no capítulo 3. Em sonho, prestem muita atenção, o Senhor nos revelou sobre vidas que seriam salvas, vindas do mundo. Eu não sei se vocês se lembram, mas Ele mostrou num sonho um pequeno tanque de água, que tinha
uma conexão subterrânea com o mar, de onde vinham muitos peixes, ou seja, muitas vidas que seriam salvas. E a única coisa que estava sendo usado como isca ali era um pão e tempo, buscando o Espírito Santo. Profetas vieram de longe para esse lugar e nos revelaram que o Senhor iria mudar a nossa identidade. E disse o como e disse quando. O como é que nós entraríamos numa nova estação, uma estação de mudanças. Um vinho novo que vai exigir um odre novo. E nós iremos dar à luz promessas. A promessa que nós temos carregado nesses 18 anos. E também foi dito que nós precisamos permitir as mudanças, permitir que essas mudanças aconteçam. E quando essas mudanças acontecerem, que eu creio que será muito breve, nós estaremos prontos. E os profetas ainda disseram que aqueles que o Senhor chamou para mudar conosco também estarão prontos. E o quando? O quando o Senhor também disse que seria nesse ano de 2024. E o tempo certo pertence ao Senhor. Amém. Então, amados, só nos resta confiar e aguardar. Enquanto isso, nós podemos dizer assim, olha, quer ver, ó? Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu.